seu direito. Todas as segundas-feiras, o advogado tributarista Fernando Quercia está com a gente para tirar as dúvidas sobre direito tributário no quadro Seu Direito. Olá, doutor Fernando, muito boa tarde, boa semana, seja bem-vindo. Boa tarde, Guarizo, boa tarde a todos os ouvintes da CBN, um grande prazer estar contigo aí de novo. Prazer todo nosso, e olha que tem um monte de gente aí que quer viajar, que vai se identificar com o que aconteceu aqui nesse caso que o senhor vai trazer hoje para a gente no Seu Direito. Uma agência de viagens indeniza o cliente por causa de um furacão em Orlando. Ou seja, vendeu o pacote de viagens, um assunto que não é enrolação, estelionato, não é nada, é algo natural que aconteceu, um furacão. E aí a agência indenizou esse cliente, um caso bastante exótico, podemos dizer assim, doutor Fernando? Olha, esse é um caso bastante interessante, apesar de não ser da seara tributária, né, Guarizon, mas a gente gosta sempre de trazer casos aqui que são interessantes até para a população de uma maneira geral. Ela está a par do seu direito, do que ela pode, o que ela não pode, mas o que me chamou a atenção aqui nessa notícia, né, e essa é uma condenação que ocorreu em primeira instância, então ela é passível de ser modificada, mas veja só, então a agência, ela vendeu para o cliente um pacote de viagem, né, para Orlando, e esse cliente, e por conta de um furacão que ocorreu em Orlando, na época em que o cliente estava lá, o voo de retorno foi cancelado pela companhia, né, e além disso, os turistas também perderam a estadia que já tinha sido paga num hotel de Bogotá. Eles não conseguiram ir para Bogotá por conta do furacão. Então, veja só, no direito existe aquilo, né, Guarizo, que a gente chama de caso fortuito ou força maior. Então, você imagina, no meu modo de ver, é uma sentença, embora seja de primeira instância, mas totalmente equivocada, né? No momento em que a agência de turismo, ela que vendeu o pacote, ela não pode se responsabilizar por um caso desse, um caso de força maior, que é um furacão. Isso é uma coisa que é passível de acontecer. Mas no caso aí em tela, né, isso aconteceu no Juizado Especial Civil da comarca de Duartina, São Paulo, né? A agência, ela foi condenada em primeira instância a ressarcir por danos materiais o cliente por conta desses problemas que ele teve na viagem e que foram ocasionados pelo furacão. Então, se a moda pega, Guarizo, eu acho que a coisa vai ficar feia aí para os prestadores de serviço, hein? Porque aí nós vamos... Imagina se um ônibus, por exemplo, que está saindo de São Paulo indo para o Rio de Janeiro e tem um deslizamento de terra e ele tem que indenizar os passageiros que não conseguiram chegar no Rio de Janeiro. E por aí vai, né? Aí vai da imaginação, imaginar tudo que pode acontecer nos casos aí de força maior, e que o vendedor do pacote, o vendedor da passagem, poderia ser responsabilizado. E outra, doutor Fernando, quando se faz uma viagem internacional, ela geralmente é feita com meses de antecedência, né? Nós acabamos de sair agora da previsão do tempo aqui no estúdio CBN, não dá para perguntar para Juliana Vilhote se vai chover em Campinas daqui 4 meses, né? Então, imagina isso também para a empresa, a agência de viagem ser condenada. E outra, não chegou no hotel lá em Bogotá porque não podia voar. Vai fazer o quê? Vai colocar num barco? Também não vai, né? Não tem muito para onde correr, né? Como o senhor disse, é uma decisão bem equivocada, e esse fator, às vezes, numa apólice de seguro, né, existe o fator de clima, né, de enchente e tal, mas agora, como que vai fazer com a empresa se deu um furacão ali? Difícil. Você veja, a gente, aqui no escritório, não é raro a gente judicializar medidas, por exemplo, contra as companhias aéreas, por atrasos excessivos de voo, cancelamentos de voo, né? Muitas vezes a empresa ela cancela o voo porque ela tem algum problema interno, ela não dá uma justificativa melhor, muitas vezes ela deixa os passageiros ao Deus dará, sem qualquer respaldo, e nesses casos, sim,
inclusive a gente tem muita demanda aqui dentro do escritório contra companhias aéreas, né, por conta desses erros, dessas falhas e do não cumprimento daquilo que a companhia aérea se compromete a fazer. Agora, a agência de turismo, né, ser responsabilizada por um furacão em Orlando é bem complicado. Eu imagino que essa decisão aí, vamos acompanhar, mas eu imagino que essa decisão ela tende a ser revista aí pelo tribunal em São Paulo. Ah, tem que ser, né? Nossa, nesse caso não tem culpa. Agora vamos para um assunto do direito tributário que é bastante preocupante, né? Em 5 meses, 3 medidas provisórias editadas pelo governo, podendo aumentar a carga tributária. Ou seja, tem o arcabouço, tem que investir mais no país, então aumenta o imposto. É assim que funciona, doutor Fernando? E é assim que está se encaminhando? Geralmente é assim, né, o Guarizo, o bom de ser governo é o seguinte: precisou de dinheiro, aumenta o imposto, né, e a gente paga. Veja, desde 1º de janeiro até agora, 12 de maio, o governo federal já editou 21 medidas provisórias. Né? A medida provisória, para quem não sabe, é uma norma que tem força de lei. Ela é editada pelo presidente da República, ela tem um prazo de validade, né? Mas ela não passa pelo legislativo, ela tem um prazo de validade e depois desse prazo, até esse prazo de validade, 90 dias, ela tem que ser aí votada pelo Poder Legislativo para que ela efetivamente se torne uma lei. Então, o governo federal, nesses 5 meses aí, ele editou 21 medidas provisórias, e dessas 21 medidas provisórias, né, que ele alega que tem relevância e urgência, 3 delas impactam diretamente um aumento da carga tributária, né, nesse ano e nos próximos. Né? Inclusive, isso foi um tema da reunião presencial do Conselho de Assunto Tributário da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, a FEComércio, que ocorreu na última quarta-feira. Então, nós temos uma primeira medida provisória, que é a MP 1160, que é aquela medida que a gente até comentou aqui num programa nosso, onde houve a mudança do entendimento no CARF, né, de que toda vez que houver empate numa discussão dentro do CARF, esse empate ele vai ser, o desempate ocorrerá pelo voto do presidente da Câmara, e esse presidente da Câmara, por lei, ele sempre é do fisco. Ou seja, sempre que houver desempate, a tendência é que o resultado seja pró-fisco. Né? Então, veja só, o governo, quando ele colocou essa medida provisória, 1160, mudando a regra no CARF, ele já fez isso com a alegação, né, de que deixaram de ser exigidos no período em que o voto de qualidade deixou de ser aplicado 59 bilhões de impostos. Ou seja, ele entende que, por conta de que quando havia um empate, o resultado era em prol do contribuinte, o governo deixou de arrecadar 59 bilhões por ano. Né? Então, é uma lógica complicada, né? Porque, segundo ele, toda essa votação que foi feita lá atrás e que foi em prol do contribuinte, se fosse a regra como está hoje, seria em prol do fisco. Então, veja, isso já foi feito com o intuito de reverter todas essas teses, que hoje são benéficas para o contribuinte, fazendo com que elas passem a ser benéficas ao fisco e fazendo com que haja um aumento de arrecadação por conta disso para o fisco. Né? Para ter uma ideia, no comparativo com o governo anterior, no mesmo período, foram editadas apenas 13 medidas provisórias e nenhuma resultou aumento tributário. Né? Então, isso gera uma grande preocupação no setor produtivo, que o uso ostensivo dessas medidas provisórias, ele pode, para legislar a matéria tributária, principalmente, ele vai e pode e deve resultar num aumento de tributos. Né? Então, não é por conta disso, inclusive, que a FEComércio, ela defende, inclusive, há anos,
que é a vedação do uso das medidas provisórias em matéria tributária. A medida, segundo a FEComércio, e eu acho que esse é o entendimento correto, né, toda a matéria tributária teria que ser tratada através de um projeto de lei, ela ser amplamente discutida na Câmara, no Senado, enfim, no Congresso, né, e depois sancionada pelo presidente ou não, para que ela pudesse ter validade, para que as pessoas, as empresas, o setor produtivo, ele não seja pego de surpresa com essas alterações, que acabam impactando de maneira muito severa o dia a dia das empresas e muitas vezes até inviabilizando a continuidade dela, né? A segunda medida que impacta o aumento na carga tributária é a MP 1171, também, que foi agora de 2023, né? Essa medida ela altera a tributação de renda oferida por pessoas físicas residentes no país em aplicações financeiras fora do país. Então, na prática, toda pessoa que for controladora de uma empresa, de um trust, ou de uma holding fora do país e que tiver algum tipo de ganho, ela tem que passar agora, dentro do período legal, né, do ano, nas declarações, a declarar esses rendimentos e pagar impostos sobre esses rendimentos, né? Sendo que muitas vezes essas empresas já pagam imposto lá fora, ou seja, isso também gera um aumento de carga tributária e muitas vezes impacta a empresa, onde ela tem que pagar o imposto lá fora e depois as pessoas físicas que controlam as empresas vão ter que pagar o imposto aqui no Brasil. E a terceira medida provisória também, que me parece que vai impactar a área tributária, é a MP 1147, que é aquela MP que trata lá do PERSE, né? Então, que é o Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos, e que me parece que é uma lei boa, mas até usando a expressão, né, de um deputado aí, que eu estava lendo uma matéria, ele disse que no meio dessa legislação aí do PERSE, foram inseridos alguns jabutis. E jabuti, o que é? Na verdade, você está discutindo sobre um determinado assunto, e quando você vai fazer uma lei para colocar esse assunto em votação, você insere dentro da lei alguns assuntos que não tem nada a ver. Então, você está discutindo lá regras do programa emergencial, da retomada do setor de eventos, né? E dentro disso foram incluídas alguns tópicos, inclusive um que versa sobre a exclusão do ICMS, da incidência da base de cálculos de créditos do PIS e COFINS, e a retirada de 5% dos valores que eram destinados ao SESC, ao SENAC, para a Embratur. Ou seja, me parece também uma medida um tanto quanto confusa, porque existe uma previsão legal, né, e inclusive existe até dentro do Tribunal Regional Federal e do Supremo Tribunal Federal, existem alguns julgados que dizem que você não pode mudar a destinação de um imposto sem que haja uma lei que determine isso, né? Então, você pegar esses 5% aí, 5% do SESC e do SENAC, que são destinados, inclusive, para que o SESC e o SENAC eles possam desenvolver as suas atividades, né? E você pegar esse 5% e realocar ele na Embratur, me parece uma medida bem confusa, tende a dar muita discussão e é passível, inclusive, de se tornar ilegal e ser revertida. Então, são assuntos aí que vão surgindo nesse começo de governo, onde a gente vê que existe realmente uma necessidade do governo, por conta de tudo que a gente está vivendo hoje, de uma arrecadação maior, né? E isso aí acaba, no dia a dia, vai impactando o bolso dos contribuintes de uma maneira geral. E pior, principalmente impactando o setor produtivo, né? E depois não adianta querer falar, né, Guarizo, que as empresas estão fechando e que a atividade econômica ela tá mais lenta, porque como que o empresário ele sobrevive num país onde esse caos tributário ele é instalado e as regras mudam todos os dias, e quase nunca em benefício das empresas, mas sempre em benefício do fisco, né? É verdade. Dr. Fernando Quércia volta na próxima segunda-feira com mais um Seu Direito, falando sobre direito tributário e muito mais. Um abraço, Dr. Fernando. Até lá. Um abraço, Guarizo.
Vamos para o intervalo então, 3h27.